Bom, em primeiro lugar, eu quero só fazer uma leitura rápida sobre a matéria e, em seguida, expressar os meus comentários, né? O vocalista João Gordo, da banda punk brasileira Ratos de Porão, divulgou no Instagram uma arte em versão adaptada do pôster que gerou polêmica na última segunda-feira, dia 22, ao anunciar shows da banda punk americana Dead Kennedys no Brasil. Tá, aqui, deixa eu ver. Na adaptação publicada por João Gordo, a imagem aparece com o nome de sua banda e é acrescida de uma frase: Adoro o cheiro da Amazônia em chamas pela manhã. Tá? A arte original foi produzida por Cristiano Soares e mostra o que parece ser uma família com camisas da seleção brasileira, com o escudo trocado por uma cruz, com maquiagem de palhaço. Um dos filhos diz: Eu amo o cheiro de pobre morto pela manhã. A ilustração também apresenta tanques de guerra disparando bandeiras com um cifrão, simbolizando dinheiro. Horas após o pôster ser divulgado pela produtora de shows F7 Live, a banda Dead Kennedys emitiu uma nota oficial dizendo que não autorizou a vinculação da imagem. Aspas. A mensagem da banda tem sido e ainda continua sendo incentivar que todos pensem por si, não dizer para eles o que eles devem pensar. Né? Fecha aspas, disse o grupo. Em entrevista concedida ao UOL, horas antes da banda divulgar sua nota, Cristiano Soares explicou o conceito por trás da arte. Bozo é uma alfinetada, mas eu queria mais criticar o estereótipo da classe média brasileira, que adotou a cultura do armamentismo, que louva as armas e acha que é possível resolver tudo na base da bala. E ainda acredita que o exército deve cuidar da segurança pública. Bom, então vamos começar pelo comentário deste esse suposto artista, que é esse tal de Cristiano Soares, né? Cristiano Soares, tá. Então, veja bem, Cristiano, é uma coisa incrível, né? Você ler uma matéria dessa e perceber que uma pessoa que está se referindo ao estereótipo, ela consegue, vamos dizer assim, pensar por estereótipo mais que o próprio estereótipo existente. Ou seja, peraí, que existe realmente uma ideia bastante esdrúxula e radical de que tudo tem que ser resolvido numa bala, bom, isso existe. E que isso, não que isso tenha se tornado necessariamente um estereótipo, né, mas que isso tenha se tornado assim para mentalidades mais, vamos dizer assim, menos preparadas para lidar com a realidade, realmente isso pode tornar-se uma ideia, um ideal de solução. Mas se você observar bem, se você é um cara atento à sociedade, né, atento aos fatos, não só aos fatos presentes, mas à história toda, vamos dizer, já que você está se referindo ao governo Jair Bolsonaro e se referindo ao exército, então atente para os fatos históricos desde 1964 para cá, não aos estereótipos. Você está simplesmente respondendo a um estereótipo com outro estereótipo. Ou seja, você desenhou aquele cartaz ridículo, diga-se de passagem. Aquilo parece uma brincadeira de criança. Aquilo assim parece digno daqueles programecos da Globo lá, aquele tal daquele Zorra Total, né? O desenho é superficial, ele é mal feito e ele tem um tom infantil, né? E se você realmente fosse um cara que entendesse das bandas punk, tanto internacionais, nacionais quanto internacionais, você saberia que, por exemplo, o Dead Kennedy, eles realmente gostam de ilustrar as mídias dos seus álbuns com palhaçadas, mas sempre há algo de mais pesado e sinistro por trás disso aí. Eles gostam de colocar algo sinistro sempre, amargo por trás. E ali o pôster está superficial e infantil, o que mostra a sua superficialidade intelectual. Um artista clássico, por exemplo, você pega lá um Velázquez, um Rembrandt, ele vai expressar a intelectualidade dele através da arte. E você está expressando a sua intelectualidade através desta
assim, como é que eu posso qualificar esta coisinha superficial e ridícula, né? Então, Soares, antes de você estar respondendo a um estereótipo com outro estereótipo, porque você acredita nesse estereótipo e você não consegue sair desse ciclo, pode ver, né? Você está alimentando ainda mais o estereótipo justamente porque você não tem uma solução para ele, né? Você acredita que você alimenta o estereótipo e ao produzir uma arte que simplesmente, é, vamos dizer assim, dá mais vantagem, ou seja, que intensifica o estereótipo, você simplesmente demonstra que você mesmo acredita que, esse estereótipo, que isso é uma realidade e que isso afeta a maior parte do povo brasileiro. Ou seja, não tendo a solução, não tendo uma ideia melhor que o estereótipo, né? Apenas fazendo uma piada ali com o desenho, você simplesmente continua no ciclo, acreditando, né, nessa questão, neste fetiche, neste jargão, né, da família conservadora que louva as armas e acredita que tudo tem que ser resolvido na bala e que tudo tem que ser resolvido e que as forças armadas brasileiras vão garantir a segurança pública. A questão é a seguinte, o que vai garantir a segurança pública aqui no Brasil? Se não as forças armadas, se não a instituição da polícia. Ou você conhece algum outro? Eu sou de uma família em que há autoridades militares. Eu, desde pequeno, meu avô, sargento aposentado da polícia hoje, já desde pequeno me colocava em contato com as armas. E ele jamais me ensinou qualquer coisa que está explícita naquele cartaz ali. Jamais. Ele sempre me ensinou a responsabilidade de se portar uma arma. E em quais situações de vida você deve ou não portar uma arma. Né? E o meu avô jamais acreditou que a solução tem que ser na bala. Né? Meu avô e outras pessoas da minha família que são autoridades policiais da polícia militar jamais agiram conforme esse estereótipo que você está alimentando aí, tá, Cristiano Soares, seu artistazinha de merda. Você é um artista de merda. Você não está contribuindo para o país. Você está contribuindo para o estereótipo que visa a caluniar, a ridicularizar, desmoralizar a imagem do país. Você vê até você vê a própria banda Dead Kennedy, você tem o Jello Biafra. O Dead Kennedy é uma banda que eu gosto pra caramba, entre outras bandas punk. Só que o Jello Biafra, cara, ele é um arregão. A própria ideia dele, nós sempre vamos incentivar as pessoas a ter um pensamento próprio. O que é ter um pensamento próprio? Você pensa que você é dono dos seus pensamentos? Você não criou nem o seu cérebro, seu mané. Mas pelo menos o Jello Biafra é um pouco mais sério. Uma outra declaração que ele deu ontem mesmo é que eles não querem se intrometer a dar opiniões sobre a política no país, a nova política que está aí e que eles desconhecem. Então ele está certo. Mesmo assim, ele continua sendo um arregão. Se você conhece um pouco a história do Dead Kennedy, você vai saber que em meados dos anos 80, o Jello Biafra e um outro artista da área punk, que é uma banda também que eu gosto muito, que é o Suicidal Tendencies, Jello Biafra e Mike Muir foram intimados pelo FBI, acho que foi o FBI ou a CIA, a dar explicações públicas sobre algumas canções que eles estavam escrevendo, que insinuavam é, matar o presidente. Que eram só críticas, na verdade, críticas acerbas, né? E os dois foram lá com o cozinho, né, bem enrugadinho, falaram bastante manso, deram as suas explicações e, né, baixaram a cabeça. Baixaram a cabeça para as autoridades dos Estados Unidos. O que mostra que aquela cultura alternativa, na verdade, não vale porra nenhuma. Eles mesmos estão vivendo sob a lei, né? Eles podem contestar a lei nos Estados Unidos, eles podem usufruir de uma constituição que realmente funciona. Então eles podem usufruir da lei e podem contestá-la, mas tudo dentro de certos limites. Toda a constituição, caso você não saiba, Cristiano Soares, ela delimita, né, um espaço para que as pessoas possam conviver entre si e possam também contestar o próprio Estado. Algumas leis, algumas diretrizes, elas têm essa liberdade, mas tudo dentro de certos limites, para que as coisas não saiam do controle.
É assim que a vida humana funciona? Ou você acha que você tem uma liberdade absoluta para falar o que quer? Ninguém tem liberdade absoluta. Por quê? Porque nós já estamos submetidos às próprias leis da biologia, às próprias leis do cosmos. E esse processo de organização de uma sociedade por meio de leis e de diretrizes também é um processo doloroso para que não se instaurasse uma anarquia e as pessoas se aniquilassem umas às outras. É só você estudar, cara. Estuda um pouco de antropologia. Ó, te recomendo enormemente um livro que eu adoro, já recomendei outras vezes aqui, que é o Violência e Sagrado do René Girard. Vai estudar um pouco, cara. Você é um artista de merda, você está precisando de informação. Tá? E essa ideia, e vamos dizer assim, vamos acrescentar mais dados sobre o regime militar, que vocês gostam de dizer, vamos dizer assim, ditadura. Se você estudar um pouquinho sobre o regime militar, um pouquinho sobre a história do Exército, das Forças Armadas no Brasil, te recomendo um livro que eu já recomendei aqui, escrito por um historiador, inclusive um historiador que é mais simpático à esquerda, que é o Hélio Silva. Ele escreveu um livro que chama 1964, Golpe ou Contragolpe. Já na introdução desse livro, você vai poder se dar conta de que ele mesmo reconhece que as Forças Armadas têm um papel preponderante no equilíbrio de forças. Né? Eles fazem uma mediação uma, entre as crises que se instauram entre um poder e outro. Né? Você pode, realmente, há críticas a serem feitas a respeito do regime militar, mas também há méritos a serem reconhecidos. Todos os historiadores, os grandes historiadores do Brasil, sabem fazer isso, inclusive o professor Olavo de Carvalho tem feito isso. Um homem que defendeu, um grande, né, professor Olavo de Carvalho, é um grande estudioso, um gênio, e durante pelo menos 2 décadas ele esteve em contato com as Forças Armadas Brasileiras, estudou toda a história, escreveu um livro sobre, e hoje ele está descendo o cacete nas Forças Armadas, porque ele está percebendo mais coisas, mais dados históricos. E está, vamos dizer assim, completando toda a sua visão histórica a esse respeito sobre as Forças Armadas no Brasil. Ou seja, olha o tanto de tempo que levou para se amadurecer as ideias e se compreender mais amplamente a história. Você está pegando um bonde e andando, está aí nessa vibe, né? Você está dentro do estereótipo e está ganhando dinheiro com o estereótipo, né? Alguém te pagou para fazer aquela merda daquele cartaz. Até eu desenho uma coisa melhor que aquela, meu filho. Então, é isso, Cristiano Soares. Pegue assim, o seu conhecimento sobre a história do Brasil, sobre a história da política no Brasil, sobre a história do exército, do regime militar aqui no Brasil, ela é tão superficial quanto o desenho que você produziu ali. E bem feito foi rejeitar seu cartaz. Agora vamos passar então para o Ratos de Porão, né? Agora o João Gordo desceu até o fim. Ele já estava numa decadência, agora decaiu até o João Gordo já provou que ele é só mais, vamos dizer assim, o João Gordo é a Xuxa versão punk, né? É o cara mais, é um dos caras mais show business aqui do Brasil, mas ele adora arrotar que ele é um punk. João Gordo, você não é um punk, tá? Você é um cantorzinho de. Eu gosto do Ratos de Porão, acho legal, mano. Mas você não canta porra nenhuma. Dificilmente você tem alguma coisa que preste para dizer, né? E toda aquela cultura punk dos anos 80, vamos falar a verdade, um movimento punk, tanto aqui no Brasil quanto fora, estou falando do movimento punk em forma de bandas, não o movimento punk do século XIX, que existiu isso. Agora, o movimento de bandas que começou a surgir ali em meados da década de 70, oficialmente, e então produziu bandas na Europa, produziu bandas nos Estados Unidos, produziu bandas punk aqui no Brasil, é um movimento que só serviu para formar bandas, para criar uma moda de bandas. Eles não criaram um outro estilo de vida, nem criaram novos valores, nem porra nenhuma. Não contribuíram em nada para a cultura, a não ser com entretenimento, né? Produzindo álbuns legais de música punk, álbuns de protesto. E a gente já sabe, se você estudar um pouquinho sobre a história da Revolução Cultural, tal como o professor Olava explica, fica fácil de entender que, no fim das contas, as bandas punks todas não passam de idiotas úteis da esquerda. Porque muitos,
Muitos empresários, porque toda a banda punk, para conseguir lançar um álbum, ela tem que recorrer ao quê? À indústria fonográfica. Mesmo os selos independentes, eles se tornam indústrias. E os caras precisam ganhar dinheiro. Você não pense que o cara que está prensando lá os álbuns do Dead Kennedys, está prensando os álbuns do Ratos de Porão, do Cólera, do Olho Seco, não pense que esses caras estão querendo fazer isso porque eles acreditam que a cultura punk, a cultura alternativa, ela é bonita, ela deve ser difundida. Esses caras querem dinheiro mesmo, eles querem bufunfa. Eles não estão investindo em coisa que não vai dar retorno. Então não adianta vir com esse papo aí de que ah, nós formamos um movimento importante aqui no Brasil. Formaram o caralho, nem lá nos Estados Unidos, nem na Inglaterra foi, meu. Sex Pistols é uma banda boa pra caramba, mas é uma banda mainstream. Já é mainstream desde aquela época, meu filho. Desde os anos 70, lá 77, 78, o Sex Pistols é uma banda mainstream, porque eles entraram na mídia e ganharam sucesso. Venderam milhões de cópias e depois os seus membros passaram a ter suas carreiras solo. Ah, vai se fuder, meu. Punk não é nada disso. Tem outra. Eu gosto muito de bandas punks. Então eu tenho lá coleções aqui na minha coleção pessoal. Tenho Olho Seco, Ratos de Porão, Cólera, Fogo Cruzado, Ataque Epilético. Né? Você tem o Replicantes. Entre outros. Ah, o Garotos Podres. Né? Inclusive, né, o Mal do Garotos Podres é um baita de um comunista. Aí você tem. Na Inglaterra você tem o Discarge. Você tem o Rudimentary Penny. Você tem o Dead Kennedys nos Estados Unidos. Você tem o Exploited na, na Escócia. Então, várias bandas punks muito interessantes, que produziram músicas interessantes. Às vezes, muitas mensagens realmente têm o seu valor, são bastante coerentes com a realidade, mas eles não produziram nada além disso, além de uma moda, de uma cultura que pode, vamos dizer assim, pode ter alguma contribuição ou não, mas é muito pequena. E eles dependem do quê? Dependem da indústria fonográfica, dependem das leis, dependem do mainstream, dependem do marketing. Tá? Então não vem o João Gordo, seu João Gordo aí, né, ficar comendo o capitalismo e arrotando a anarquia. Tá? Essa anarquia não vale porra nenhuma. Tá? O movimento punk aqui no Brasil foi bom para produzir bandas. Produziu-se algumas bandas legais. A maior parte delas já encerrou as suas atividades. Mas agora, em termos de valores, de cultura, ideologia, não produziu porra nenhuma. Sabe o que, que tem? Sabe o que, que sobrou disso tudo? Ou um bando de homens já mais velhos, mais maduros, né, e que enveredaram por outros caminhos na vida, que acordaram, né, para a realidade, ou um bando de moleque babaca que fica aí querendo pregar anarquia, mas adora ser beneficiado pelas leis aqui no Brasil, né? Que não abre mão dos benefícios que a Constituição garante. Ah, mas é um bando de babaca, meu, é babaca. Tá? Vocês punks aqui no Brasil, vocês não são punks, vocês são um bando de babaca que se auto-intitulam punks. É isso que vocês são, tá? E não venha com esse papo aí, não venha querer espalhar, intensificar o estereótipo, tá? Porque não é assim que as coisas se resolvem. A população brasileira, né, na sua parte mais significativa, no seu todo, não está acreditando que a violência é o caminho, é a solução. A maior parte do povo não está acreditando que é na bala que se resolve a coisa. A maior parte do povo brasileiro está acreditando que tem que ter o direito de se defender e de portar meios para se defender. É isso que se pregou no governo Bolsonaro, está se pregando no governo Bolsonaro, que as pessoas têm o direito de ter a posse de armas e de se defender caso seja necessário. Tá? Então, antes de produzir aquele cartazinho de merda, vá aprender história, tá, Cristiano Soares, seu artistazinho de merda. Você não está contribuindo com nada para a cultura brasileira. Você tem muito que aprender, não só sobre a cultura brasileira, mas para uma coisa mais básica, o próprio punk. Tá? E vê se aprende a desenhar também, porque os teus desenhos estão muito sem vergonha. Aquilo é digno, aquele pôster que você fez é digno
de uma festinha de aniversário mequetrefe para crianças, tá? Vai aprender sobre o punk, vai aprender a história do Brasil, tá? E aprenda também a desenhar. Era isso.